começo fala, né? Que o Senhor falou para Jonas: Jonas, vá à cidade de Nínive e prega o meu arrependimento para o povo, né? Mas só que Jonas, ele não queria ir, né? O que Jonas fez, meus irmãos? Ele foi desobediente a Deus. Ele fugiu, né? Ele não queria pregar o arrependimento para aquele povo, né? Ele achava, se a gente ler mais na frente, ele achava que aquele povo ele não merecia o perdão, né? Mas só que todos nós merecemos o perdão. Já pensou se não fosse olhar, do mesmo jeito que Jonas olhou para aquele povo? Mas Jonas não, ele sempre olha para nós com um olho de amor, né? Porque o Senhor é misericordioso, né? E ali, meus irmãos, o que Jonas fez? Jonas foi e fugiu. Ele falou: o quê? Eu que não vou pregar o arrependimento para aquele povo rebelde. E não é diferente no dia de hoje, não, meus irmãos, né? Porque, né, o Senhor, ele está voltando, né? A palavra do Senhor está aí. O Senhor está falando para que o povo venha se arrepender, né? Venha voltar para o caminho do Senhor. E as pessoas não querem, né, meus irmãos? Infelizmente, não é diferente como antigamente, né? E aí, meus irmãos, Jonas pegou, fugiu, né, do propósito do Senhor, foi se esconder naquele barco, né, onde ele achava que ele ia se esconder, né? Mas não adianta a gente querer se esconder do Senhor, né? Porque a gente vai e o Senhor vai, né? O que Deus ele pensou? Ele falou assim: deixa ele ir, mas eu vou pegar ele. Aí Deus deixou. Ele foi, se escondeu, ele comprou a passagem e foi, desceu naquele porão e ficou dormindo, né? E aí o Senhor começou, né? Começou aquela tribulação. Aleluia! Aquele mar começou a ficar agitado. Aquele povo que estava ali, né? Juntamente ali naquele barco, começou a ficar preocupado porque nunca tinha acontecido, né? Aquela tribulação, todos ficaram nervosos e Jonas ali dormindo, não estava nem aí, né? Aleluia, aí foi quando Deus descendo lá embaixo e chamaram ele. Falou assim, né? Você não está vendo o que está acontecendo? Qual é o Deus que você segue? Aí falou: vamos lá. Aí chamou ele, né? Aí ele subiu. Aí quando chegou lá em cima, aí perguntou para ele: qual é o Deus que você segue? Ele falou assim: o Deus de Abraão, né? Ele falou assim: o Deus vivo, né? Aí ele falou assim: então nós vamos lançar uma sorte, né? Fizeram lá, e ali caiu justamente nele, né? Aí eles perguntaram: por que está acontecendo isso? Aí ele falou, né? Porque ele fugiu, né? Do propósito do Senhor que tinha na vida dele, né? Ele não queria cumprir, né? Então era por causa dele que estava acontecendo toda aquela tribulação, né? Aleluia! Aí eles falaram assim para ele, falaram assim: o que a gente pode fazer? Aí ele falou assim: eu quero que vocês me joguem no mar, né? Mas só para aqueles homens, eles teve misericórdia. Eles não quiseram jogar Jonas no mar. O que eles fizeram? Vamos tentar remar até chegar à terra. Eles tentaram, mas não conseguiram, né? Aí Jonas foi e falou: então pode me jogar no mar, né? Até aqueles homens tiveram misericórdia de Jonas. Você imagina o Senhor, né? Aleluia, e Jonas, ele não queria pregar o arrependimento para aquele povo, né? Aleluia, né? E ali, meus irmãos, aqueles homens foram jogar Jonas, né? E foi enquanto Jonas foi engolido pelo peixe, né? E ali o Senhor permitiu, né? Que Jonas fosse engolido pelo peixe, né? E ali, meus irmãos, aonde fala aqui, né? E disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor, né? Aleluia, meu e ali, Deus. meus irmãos, dentro daquele peixe, Jonas começou a clamar ao Senhor. Jonas começou a orar ao Senhor, né? Porque ele temeu, ele teve medo, né? Acho que no pensamento dele, ele pensou: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu não fui pregar o arrependimento, né? Eu deveria ter sido obediente ao Senhor. Mas não, ele fugiu do propósito do Senhor, né? Mas o Senhor, muitas vezes, ele permite, meus irmãos, na minha e na tua vida, passar por problemas assim. Para que a gente venha fazer a vontade do Senhor, né? E ali, meus irmãos, Jonas foi jogar, né? Jonas começou a clamar ao Senhor, né, meus irmãos? E aí o Senhor teve misericórdia de Jonas, né? E o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que Deus, Ele é misericordioso e Ele atende a oração sincera e humilde. Aleluia, meu Deus! Ele atende a oração, a sinceridade e a humildade. Ele quer isso, meus irmãos, né? Porque muitas vezes as pessoas, né, conseguem algo, e às vezes a pessoa começa a ser soberba, a pessoa começa a deixar o eu, né? E nós não devemos deixar aqui o eu, né? Porque se o eu entrar, se a soberba entrar, o pecado entra. Aleluia, então nós meu devemos Deus! ter misericórdia, nós devemos ser humildes, né? E para não ficar só nas minhas palavras, eu escrevi aqui que lá em Tiago 4:6 está escrito, né? Antes
nos dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, dá porém graça ao humilde, né? Glórias! Humilde, né, meus irmãos? Aleluia, E aqui, meus irmãos, e meia assim, oração, humildade de Jonas, Deus atendeu a oração de Jonas, né, meus irmãos? Aleluia, Jesus, glória, glória, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, no 3, está escrito assim, né? Jogaste-me nas profundezas, no coração do mar, correntezas formaram turbilhões ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse, fui expulso da presença, né? Contudo olhei de novo para o teu santo templo. O que Jonas falou, né? Jonas falou que ele foi expulso da presença de Deus. Não, meus irmãos, ele não foi expulso, ele já estava longe da presença de Deus. Aleluia! Sabe por quê, meu irmão? Porque se Jonas ele estivesse na presença de Deus, ele ia fazer aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. Aleluia. Porque se a gente olhar aqui no primeiro capítulo aqui, Jonas, nenhum momento ele orou, nenhum momento ele buscou ao Senhor. Verdade, né, meus irmãos? Na hora que o Senhor deu a ordem para ele fugiu do propósito do Senhor. Né? Então, para mim, assim, na minha leitura, assim, eu creio que Jonas ele já estava longe da presença do Senhor, né, meus irmãos? Se nós não viemos deixar que a presença do Senhor venha sair sobre as nossas vidas, meus irmãos, porque a gente sem a presença do Senhor, nós não somos nada. Nada. Como é que nós vamos, Senhor, ter a presença do Senhor, meus irmãos? Orando, buscando, lendo a palavra, jejuando, Senhor, né? E vigiando, né? É assim que nós vamos ter a presença do Senhor, na minha e na tua vida, né, meus irmãos? E aqui eu escrevi, né, que eu sempre, para não esquecer, né? Jonas reconheceu que precisava voltar para a presença do Senhor, né? Porque ele reconheceu que sem Deus nós não somos nada, né, meus irmãos? Aleluia, né? E foi isso que eu falei, que nós não viemos deixar que a presença do Senhor venha sair da minha e da tua vida, meus irmãos, né? Aleluia, Jesus, glória, glória, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, o 5 fala assim, aleluia, glória, glória. As águas agitadas me envolveram e o abismo me cercou e as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar ao fundamento dos montes e a terra embaixo cuja trancou me aprisionou para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, Senhor. Olha que Deus maravilhoso. Olha como Deus é maravilhoso. Misericordioso, meu irmão. Já pensou se o Senhor fosse olhar do mesmo jeito que Jonas olhou? Verdade, né? meu Deus. Porque Jonas ele não queria pregar o arrependimento, porque ele sabia que Deus ia ter misericórdia daquele povo. Aleluia. E lá na frente, né? Jonas ele foi lá, ele pregou o arrependimento, aquele povo se arrependeu, né? Aquele povo orou, aquele povo clamou, aquele povo jejuou e Deus ele perdoou. E lá no final fala que Jonas ele resmungou, né? Por que o Senhor perdoou aquele povo, né? Aleluia, meu Deus. Porque Jonas, né? O Senhor é misericordioso, meu irmão. O Senhor é misericordioso. Glória. E ali, meus irmãos, o Senhor teve misericórdia da vida daquele povo, né? Jonas ele não queria pregar o arrependimento, né? Aleluia, meus irmãos. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que é assim, muitas vezes o Senhor permite que passamos por situações difíceis, de risco, para que nós viemos temer a vontade, né? Para que nós viemos temer e voltar para a presença do Senhor, né? Aleluia, meu Deus. Tudo aquilo que Jonas passou foi permissão do Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, a gente passa por situações difíceis para que a gente venha voltar, para que a gente venha ter a presença do Senhor novamente na nossa vida, meus irmãos. Não deixamos que a presença do Senhor venha sair da nossa vida, meus irmãos. Não é que o Senhor ele é má, o Senhor ele permite situações na minha e na tua vida, meus irmãos. Eu falo por mim, meus irmãos. Você acha que eu queria estar aqui? Eu não queria não, meus irmãos. É fácil estar aqui. Não, meus irmãos. Olha, eu vou falar para você, não é fácil não. Mas eu tenho que obedecer, né? Eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Eu tenho que olhar tudo aquilo que o Senhor tem feito e faz na minha vida, meu irmão. Glória a O Senhor me tirou do fundo do poço. Aleluia. Para mim, isso é Deus.
Senhor falou, vai, prega. Já pensou se o Senhor fosse olhar da mesma forma para ele, né? O Senhor não tinha tirado ele, né? Porque ele estava no vale da sombra da morte, meus irmãos. Porque uma pessoa veio de um peixe, né? Na sombra da... né? Então, e aí o Senhor teve misericórdia da vida dele, né, meus irmãos? Aleluia, né? E aqui, meus irmãos, no 9 fala, né? Mas eu, com um cântico de gratidão, ofereci sacrifício a ti, e o que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas, né, meus irmãos? Porque Jonas, ele orou, Jonas, ele clamou ao Senhor, mesmo que ele estava no vale da sombra da morte, mas ele se lembrou, né? Se ele orasse, se ele clamasse, o Senhor ia entrar com providência. Providência na vida de Jonas, né? Ali, meus irmãos, aquele peixe, ele vomitou Jonas para a terra, né? E ali Jonas foi fazer a vontade do Senhor, né? Infelizmente, meus irmãos, não é diferente. Deus às vezes permite morrer, né? Permite nos passar por situações difíceis para que a gente venha fazer a vontade dele, meus irmãos. E não deixa acontecer isso, porque não é fácil, meus irmãos. Quando eu não quero fazer a vontade do Senhor, o Senhor me pega. O Senhor me move, o Senhor pega meu filho, o Senhor pega meu esposo, né? Para que eu venha estar fazendo a vontade dele, meus irmãos, né? Aleluia, né? O que eu aprendo aqui também, né? Que nós viemos ser obedientes ao Senhor, para que sua presença não venha sair, que nós devemos ser obedientes ao Senhor, para que sua presença não venha sair da minha e da sua vida, para que as promessas do Senhor venham se cumprir na minha e na tua vida. Que nós devemos ser obedientes ao Senhor, né, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Quando o Senhor falar, né, para que a gente vá e faça, a gente tem que fazer. Eu falo para você, meus irmãos, que muitas vezes acontecem coisas assim que eu falo, eu não vou falar do amor de Deus para essa pessoa, eu já estou cansada. Cansada de falar, a pessoa conhece Deus, a pessoa, né? Eu falo para Deus, né? Aí Deus fala, aí depois que eu li essa passagem de Jonas, eu vi, né? Que se o Senhor não tivesse olhado com misericórdia para aquele povo, ele não tinha, como é que se fala, meu irmão? Aquele povo, eles não tinha largado o pecado, né? Então ele teve misericórdia. Aquele povo, ele clamou, aquele povo orou, aquele povo jejuou, e Deus, ele perdoou aquele povo, né? Imagina se o Senhor não fosse misericordioso na minha e na tua vida, né? Aí eu olho nessas situações na minha vida, eu falo, Deus, não tem jeito mais não. Para mim, pode ser que não tenha jeito. Assim como lá atrás, né? Muitos olharam para mim e diziam que não tinha jeito, mas o Senhor tem, né? Aleluia! Através da palavra, o Senhor usa servos sim, mas o Senhor, ele tem falado tremendamente comigo através da palavra, meus irmãos. E eu vou contar o que aconteceu, faz pouco tempo, minhas irmãs conhecem, né? Eu tenho uma sobrinha, ela tem 6 anos. Essa minha sobrinha, ela é muito esperta. O que ela fez? Ela estava brincando, de repente ela pegou e colocou 2 moedas de 25 e engoliu essas 2 moedas, meus irmãos, né? E essas moedas vieram parar aqui, né? Aí a minha irmã, no desespero, na hora do desespero, pegou a menina, virou a menina de cabeça para baixo, né? Coitada, desesperada, aí meu cunhado. Aí depois voltaram a menina e foram para o hospital, foram para o PAN. Chegou lá no PAN, né? Fizeram o exame, né? A moça falou assim, é uma moeda só. E a menina olhou e falou, não, tia, é 2 moedas. Ela mesma falou que tinha 2 moedas aqui, né? Aí tá bom, meus irmãos. E nesse dia eu estava trabalhando. A minha patroa viajou e pediu para que eu pudesse ficar lá. Ela tem uma cachorrinha, né? E eu fosse ficar final de semana lá, né? Com essa cachorrinha cuidando. Aí eu tô lá trabalhando, meus patrões viajaram, aí a irmã me liga, né? Eu falei, o que foi dela? Ela falou assim, a Lívia engoliu 2 moedas dela. Aleluia, Jesus. Pega o outro. Aleluia, Jesus. Aí ela falou assim, né? Aleluia. E aí ela falou assim, Neia, aleluia, ela falou, Neia, a Lívia engoliu 2 moedas, pelo amor de Deus, Neia, ora aí, pede oração para as irmãs, né? E ali, meus irmãos, tem momentos, né, de oração que é só você e Deus, mas tem momentos que a gente tem que pedir socorro, né? E a igreja é isso, né? Nós temos que pedir socorro, né? E ali eu estava trabalhando, né? Eu não podia sair de lá, né? Não podia nem ajudar ela, mas eu falei assim, eu vou estar em oração. Aí eu liguei para um, liguei para outro, liguei para os grupos, e ali muitas
estava em oração, a minha irmã também é evangélica, o pessoal da igreja dela, a minha sogra também na hora ligou para mim, estava a igreja inteira, todo mundo orando pela minha sobrinha, né? Aleluia, Jesus, glória a glória. E ali, meu irmão, minha sobrinha ficou sexta, essas duas moedas, ficou no sábado, ficou sexta, sábado, domingo, ela conseguiu uma vaga no Santa Amaro, né? E ali minha sobrinha foi para Santa Amaro, e ali quando foi no domingo eu fui para casa, né? E aí, meu filho foi me buscar lá no serviço, eu fui para casa, aí à noite eu fui render minha irmã, porque ela só queria eu, né? Ela não queria mais ninguém. Aí eu fui render minha irmã à noite, né? Aí eu cheguei naquele hospital, eu vi ela, porque era como se fosse uma filha, né? Eu tenho um filho de 20 anos, aí depois veio ela, né? Então eu tenho ela como se fosse uma filha, né? Eu até falei, minha filha do coração, eu tenho muito amor por ela. E ali eu fui pro hospital ficar com ela, fui render, né, meus irmãos? E quando eu cheguei naquele hospital, eu levei um caderninho, alguma coisa pra ela, né? Brincar. E ali, meus irmãos, quando ela pegava aquele caderno, ela só desenhava comida. Por quê? Porque ela estava com fome. E ela não podia comer, porque ela só estava no soro. Porque se ela comesse, aquelas moedas poderiam descer, lá em casa ela poderia morrer. Então ela estava acreditando sem comer. Então ela não falava nada, ela não estava desesperada, né? Eu creio que ali é a oração da igreja, a oração orando, a oração, né? O povo clamando pela vida dela, né? E ali eu brincando com ela só desenhava comida, ela desenhava fruta, ela desenhava verdura, né? E eu sendo forte ali, né? Aí eu falei assim, eu vou pra lá, eu levei a minha Bíblia, levei um óleo ungido, né? Eu falei assim, eu vou orar lá, né? Pra Deus nada é impossível. A oração, né? Eu falei, eu vou orar, quem sabe essas moedas não é, desce, né? Pra Deus nada a gente tem que ter fé, né, irmão? Aí eu fui, minha irmã voltou pra casa, minha irmã estava um dia sem dormir, aí eu fiquei lá com ela. Aí ela ficou desenhando, e ali meus irmãos, eu vi aquele desespero dela, assim, né, que ela estava com fome. E ali, meus irmãos, quando deu 3 horas da manhã, ela tinha que fazer o raio-x de novo para ver onde estavam essas moedinhas, né? E aí, meus irmãos, ali orando, eu sendo forte, porque eu estava pregando a palavra para uma enfermeira que estava lá. Porque a filha dela tinha acabado de ter AVC. Então, eu estava sendo forte, porque eu queria mostrar para ela que Deus, né? Deus, Ele é Deus tem poder para todas as coisas. Mas por dentro eu estava, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Aí eu estava né? Mas eu tinha que falar que Deus, Ele é Deus, né? Que Ele tinha poder de todas as coisas. E aí, quando foi 3 horas, ela foi fazer o raio-x. O que aconteceu? As moedinhas continuavam no mesmo lugar. Deus estava segurando aquelas moedas. Deus, Ele é maravilhoso, né, meus irmãos? Por isso que a gente não deve ter medo. A gente não deve ter medo de fazer a vontade do Senhor. Porque Deus, Ele estava cuidando da minha sobrinha, sabe? Através da oração, através da igreja. A oração, ela tem poder, meus irmãos. E ali, meus irmãos, quando foi 3 horas da manhã, ela voltou e ela dormiu. Aí estava todo mundo quietinho lá, dormindo. E aí eu comecei a orar, porque eu não conseguia dormir. E aí eu comecei a orar, sabe? Eu falei, Deus, fala comigo através da palavra, Deus. Deus, faz alguma coisa, Pai, por favor, Pai, entra na tua providência. Eu comecei a ficar desesperado, meus irmãos, porque eu estava vendo a situação dela, né? E aí eu pedi para que Deus viesse falar comigo na palavra de Deus. Ele falou, meus irmãos. Quando eu abri a Bíblia, veio para mim Josué 11:6, né? Onde fala que Josué, ele temeu no meio da guerra, ele temeu, ele teve medo, porque o exército que vinha contra ele era muito grande, então ele teve medo, e eu estava sentindo muito medo. Mas quando eu abri a palavra, aí Deus falava assim, eu até escrevi aqui, Josué 11:6, e o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, eu entregarei todos os mortos em Israel. Olha só, que no dia seguinte, Deus ia entrar com providência, e eu tomei posse daquela palavra, meus irmãos, porque a palavra, ela fala, a palavra, ela é viva, e ali, meus irmãos, eu tomei posse, né? E quando deu 7 horas da manhã, a enfermeira entra e fala assim, olha, a vaga dela para o Guilherme Alves, né? Surgiu a vaga dela, porque lá no Santa Maria não fazia esse processo, só no Guilherme Alves, meus irmãos. E ali, meus irmãos, quando deu 8 horas da manhã, a minha irmã chegou, né? E foi com ela pro Guilherme Alves, né? Aí eu voltei pra casa, né? Eu até fiquei pra irmã voltar, eu falei, irmã, pode onde a minha irmã e tal. Aí quando deu 10:03, a minha sobrinha entrou na sala de cirurgia, né? E ali, meu irmão, foi coisas de segundos. Eles enfiaram aqui, ó, e tiraram as 2 moedas de 25. Aleluia! Foi Deus! Foi Deus!
tadinha, ela entrou em desespero. Por quê? Porque ela sabia que ela podia comer. E quando ela estava com aquela mulher, ela estava quietinha. Ela sabia que aquela mulher descesse para lugar errado. Quando ela falou para mim, tia, se descesse para qualquer lugar, eu nem sei o nome, ela sabe o nome. Eu ia morrer, olha só. E ali, meus irmãos, ela entrou em desespero porque ela queria comer, né? Aí ali as enfermeiras foram, logo deram gelatina, aí outra foi deu Danone, aí ela tomou, né? Aí minha irmã veio pra casa, aí quem foi virar a noite? A minha mãe, a avó, né? Sabe que vó é vó, né? Aí quando ela viu a minha mãe, ela falou, tô com fome. E não podia dar comida, né, meus irmãos? Aí minha mãe daí desespero, minha mãe recebeu a janta, eu falei, mãe, não era pra só dar comida. Eu falei, vou deixar minha bichinha com fome. Aí minha mãe foi lá, rasgou a carninha. Eu falei, mãe, mas não pode. Ela falou assim, minha mãe é católica. Minha mãe falou assim, eu orei e o senhor não aconteceu nada. Glória a Deus. E ali, meus irmãos, ela deu a comida para ela e para a honra e glória do Senhor. Hoje ela está bem, tá vendo? Porque Deus é maravilhoso. Porque tinha uma igreja em oração. Tinha um povo orando. Aleluia! Quem tinha visto o caso da minha sobrinha, o médico de Santos falou para minha irmã que eu tinha visto o caso da minha sobrinha, acho que foi no sábado, ele começou a ficar desesperado. Ele falou, Deus, eu queria fazer alguma coisa, mas só que a filha era grande, porque só lá e ninguém é o que faz. Não sei se você tiver dinheiro, né? Mas ninguém tinha, ela tinha esperado o Senhor, né? E ali, meus amigos, ele ficou desesperado. Aí quando foi na segunda-feira, aí ele ligou lá, a secretária falou assim, não pode trazer ela pra cá. Porque tinha uma igreja orando. Aleluia! Da oração. Glória a Deus. Não sei o que você está passando, qual é o problema, qual é a dificuldade. Confia no Senhor, meu irmão. Confia, entrega tudo para o Senhor, porque Ele é poderoso, meus irmãos. Aleluia. Amém? Meu Deus. Essa palavra, Graças a Deus.